Tudo tem um princípio feminino e masculino, e não estamos falando do gênero do ser humano, estamos falando sobre forças, energias. No vídeo de hoje eu vou dar continuação nas leis herméticas e hoje eu vou falar da última lei, que é a lei de gênero. Tudo isso com base no livro O Caibalion. O que é essa lei de gênero que o Caibalion traz pra gente? Isso mostra que são as forças que regem esse universo, que precisa do princípio feminino e o masculino. E o que seria isso, né? São essas forças que se complementam para criar, né? Isso também tem na questão do homem e da mulher, mas não é sobre isso, são as forças. E o que são essas forças? Existe a força masculina, que trata da questão da materialização, né? Que é a nossa ação, a nossa decisão, a nossa direção, o nosso foco. Isso são forças masculinas que todo ser humano tem. Dentro da gente existe todas as forças, né? Que é a energia masculina e a energia feminina. Então, cada ser humano tem essas duas forças dentro de si. E também tem essa questão que algumas pessoas elas ficam muito mais num polo do que no outro, né? Por exemplo, existem pessoas que ficam muito na energia feminina, que é essa questão da sensibilidade, muito sonhador, sente muito, fica muito nesse mundo do sentir, muito das ideias, sabe? E quando a gente fica muito nesse polo, sem a ação, sem uma direção, sem focar para resolver alguma coisa, né, para a gente conseguir criar a nossa realidade, as coisas elas não acontecem. Porque o processo de criação é necessário que essas duas forças elas se unam para que as coisas se materializem. Né? Por exemplo, na prática, no nosso trabalho. Quando você quer, por exemplo, criar mais clientes, criar mais dinheiro no seu negócio, né? Você precisa primeiro imaginar. Isso é uma energia feminina, né? Imaginar, sentir, é, dar essa forma no plano mental, né? Para você primeiro ver se isso vai ser bom ou não, se é um plano legal que faz sentido ou não. Você dá essa forma no mental e no sentir, né? E se você vê que isso dá certo, você precisa para criar essa realidade, você precisa colocar em ação, né? Para que isso se materialize de verdade. Se você ficar só em um polo, só imaginando, pensando, ai, como seria legal se eu fosse tal, tal, ai, assim, se eu investir tal, tal, acontece, vou ganhar uma grana. Mas você fica só no mundo das ideias e nunca põe em prática. Se não põe em prática, não vai acontecer. Porque a criação da realidade ela precisa dessas duas forças para que se materialize no plano físico. Essas energias, né, do gênero, ela tá em tudo, em todas as coisas, né? Por exemplo, a semente, ela precisa do solo para ela seguir esse fluxo de gestação, né? A semente, ela é o princípio masculino, o solo tem essa energia feminina, que é ali que as coisas acontecem, né? Por exemplo, a mulher grávida, eu grávida agora, né? Para eu engravidar, eu preciso da energia masculina, né? Eu preciso do sêmen masculino para que dentro do meu corpo gere a criança. E isso também é do princípio masculino e feminino, não porque é homem e mulher. Isso também, óbvio, mas esse princípio dessa energia, né? Sem o princípio masculino, eu não conseguiria gerar uma criança. Isso serve para todas as coisas. Aplicando isso no negócio, por exemplo, você precisa primeiro criar a sua ideia, né? Você precisa imaginar. Você precisa ter esse princípio da imaginação, do sentir, ver se faz sentido para você. Por exemplo, aqui eu sonho em ser uma youtuber que tem uma escola de autoconhecimento, pá, né? Eu tenho esse sonho, né? Isso já está na minha mente. E a partir do momento que eu criei isso na minha mente, que eu senti que isso faz sentido para mim, que eu me sinto bem fazendo isso, eu preciso sair do mundo das ideias e vir para a prática na materialização, para que esse sonho ele aconteça, né? Então, aqui na matéria, eu crio todas as estratégias, né? Eu estudo o que eu preciso fazer, eu vejo aonde eu preciso colocar meu vídeo, eu preciso ver que não é só gravar, eu preciso editar um vídeo. Então, eu entendo toda a estratégia por trás, para aí sim eu conseguir postar aqui na matéria, para que as coisas vão acontecendo, né? E esse processo de gestação é a prosperidade divina, né? Esse processo da criação, para materializar as coisas aqui na Terra, a gente não tem controle. A gente só precisa unir essas duas forças que nós temos acesso, né? Que primeiro começa no plano mental, sentindo, imaginando, né? Visualizando ali, se sentindo merecedor, tudo mais.
E a partir do momento que você já iniciou com essa força, você precisa colocar em prática, colocar a sua energia masculina em ação no plano material. É aí o processo de gestação, para que você toque, né? Você viva isso na matéria. Isso a gente não tem controle, aí é no tempo de Deus, né? Deus é quem faz esse processo para a gente conseguir colher a nossa dádiva, né? O processo de gestação, ele é divino, né? É uma coisa que nós não temos controle, a gente só precisa plantar a semente. E o processo da gestação é Deus quem nos dá a dádiva para a gente viver, né? E a partir do momento que a gente entende essa lei de gênero, e esse processo de como funciona o universo, né, unindo com todas as outras leis que a gente conversou aqui, a gente entendendo todas as leis e aplicando isso na prática, né, e entendendo principalmente essa lei de gênero, que é muito fundamental, que não tem nada a ver com homem e mulher, né, com sexo, tem a ver com o processo de criação, né, de duas forças que todo ser humano individualmente tem dentro de si, né, que é imaginar, sentir, visualizar, sentir merecedor, e a partir do momento que você faz esse processo, colocando em prática, colher a sua dádiva é um processo obrigatório, né? Porque você planta e você colhe. A dádiva ela é obrigatória que aconteça, né? Por isso que a gente não precisa ter essa fé de só fazer e pensar que um dia pode acontecer ou não. Se você faz acontecer seguindo o processo de criação, é obrigatório que essa colheita venha até você. A gente só não tem controle do tempo. O tempo a gente não sabe. Existe coisas sim que a gente pode visualizar aí na vida que tem um tempo para todas as coisas, né? Existem coisas que têm um padrão de tempo. A gestação da mulher normalmente são os 9 meses ali, né? 38 semanas, que é quase os 10 meses, né? Existem, por exemplo, a criação de gado. Tem coisas que também você consegue ter noção do tempo por conta do processo, de padrão, né? Mas quando se trata da criação da nossa realidade no dia a dia, né? Quando se trata de dinheiro, atrair clientes, isso é uma coisa que nós não temos um controle exato, né, do tempo, né? A gente sabe que se você fizer, as coisas vão começar a andar, né? Existem coisas que a gente tem uma porcentagem de tempo ali, dependendo do que você faz, né, de qual área você trabalha, que tem estudos que até conseguem ter essa probabilidade mais alta ou não, mas são probabilidades, né? Inclusive a gestação, o padrão é aquelas semanas, mas pode acontecer do nada, ter um parto prematuro, por exemplo, né? Ou pode passar um pouco do prazo ali, que é normal, né? Que é natural para a mulher. Mas nós temos esse padrão, né? E o padrão ele se repete em algumas coisas, em outras coisas existem probabilidades maiores ou menores, ou não, né? Depende muito. E nesse processo, né, da lei de gênero, se você fica muito em um polo ou no outro, você não vai conseguir pegar a sua dádiva, né? Você não vai conseguir pegar a sua colheita, né? Você vai conseguir viver aquilo que você quer. Se você estiver muito em um polo, precisa do outro, né? Vou dar um exemplo. Se você ficar muito ali fazendo, né? Tem gente que acha que a força bruta é o que traz resultados, gente, e não é. Né? É um esforço inteligente que a gente precisa fazer na vida. Primeiro você tem a ideia, você sente que faz sentido, de repente você estuda como funciona essa área ou não. Quando você coloca em prática, sabendo que aquilo já funciona, alguém já fez, já teve uma média de tempo ali, você sabe que para você as probabilidades também são maiores. Agora, se você ficar muito também na questão mental, né? Só no mental, só sonhando, vai precisar da ação. Então, uma força precisa necessariamente da outra para criar. Se você ficar muito no masculino ali fazendo, achando que é só a força, que é trabalho duro, que não sei o quê, você vai se cansar, você se frustra, a gente começa a ficar pensando, a gente tá naquele looping, né? Ah, mas eu tô trabalhando tanto, tô toda na correria, eu tô me matando aqui, as coisas não estão acontecendo. É justamente porque está faltando a questão feminina, né? Precisa dessa força feminina para a sua ação ser mais inteligente, para você conseguir criar e pegar a sua dádiva de verdade. Nunca confunda essa lei universal de gênero, né, que são princípios de força, com o corpo físico, né, com o gênero físico, porque não tem nada a ver. Hoje em dia está um pouco melhor, né? Uma coisa que eu reparo assim na vida é que as pessoas estão começando a conhecer um pouco da sua sensibilidade, né, que é necessária. A gente está vivendo tempos que as pessoas estão começando a olhar mais para dentro de si para conseguir entender o que se passa, né? A gente está querendo resolver esses problemas internos. Ainda mais na era da informação. Ah, como são os pássaros lindos aqui. Hoje a gente está na era da informação que a gente nunca teve tanto acesso à informação emocional, à informação psicológica, né, sobre autoconhecimento em rede social. E isso é muito bom porque a gente vai cada vez mais se entendendo, né? Eu vim de uma família
onde a energia masculina é imensa, onde as pessoas elas trabalham duro, carregam pesos, não se abrem, não olham para sua sensibilidade, mas as coisas vieram melhorando, né? E eu, como vinda de uma família que tem essa energia masculina de fazer, de acontecer e de sobrecarregar, eu tive que mudar muito, vendo que isso não funciona, sabe? É óbvio que a força masculina ela é necessária, mas é muito importante que a gente tenha esse olhar mais sensível para as coisas e perceba o que faz bem e o que faz mal. Tanto dentro de relacionamentos, quando a gente fica dentro de um polo só, né, no polo mais masculino, a gente não consegue ter muita empatia com o outro, né? Eu já passei por situações assim onde eu era muito mais nesse polo masculino, né? E meu parceiro da época, ele era muito mais da sensibilidade e eu não conseguia entender o lado dele porque eu não tinha esse lado aflorado, né? Eu só tinha o lado da ação. Eu sabia que o meu amor era expressado na ação, o meu jeito era questão tudo na ação, sabe? E nunca nesse olhar mais sensível, não como o outro gosta de ser amado, de repente, com uma sensibilidade maior, né? E eu não tinha nada disso. E hoje eu vejo que é uma coisa minha que eu precisava muito trazer aqui para fora, porque isso me prejudicava também nas relações, né? Porque se você fica muito só na ação e você não tem essa sensibilidade de entender, de se transformar para você melhorar pelo outro, não adianta também. Então, um relacionamento, eles são esses complementos, né? E quando a gente tem uma mulher com yang muito forte, o yin e yang, que é a energia feminina e masculina, né? O yin é o feminino e o yang é o masculino. Então, eu sempre fui essa mulher mais yang, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre gostei muito de ir atrás das minhas coisas, eu sempre fui muito mais bruta, eu sempre tive muito mais esse lado de ação, de foco, de estratégia, de trabalhar, de ir pra cima. E esse lado do sentimental, de olhar para mim, de ver como que eu me sinto, de me expressar. Eu não sabia me expressar, gente, zero. Eu não conseguia explicar como eu me sentia. Eu simplesmente agia e reagia às coisas do mundo, né? Isso influencia muito nas relações, porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Hoje em dia, eu sou uma mulher, eu ainda continuo uma mulher mais yang, porque é uma força que eu me identifico muito mais, porém, hoje em dia eu tenho esse feminino mais equilibrado. E, por exemplo, na dinâmica na casa, assim, com meu esposo, ele é um homem também yang, mas quando a gente tá muito sensível, quando eu tô muito sensível, ele fica mais para esse yang, ele percebe. E a mesma coisa quando eu vejo que ele precisa mais do meu feminino, eu abaixo a minha bola um pouquinho e vou ali e dou o que ele precisa, né? Porque são forças complementares que elas precisam dessa harmonia. Eu não vejo na rotina, na prática, que a mulher tenha que ser só feminina, né? Ai, fazendo bolinho, só tal, sabe? Essa coisa que a internet hoje em dia ela deixa muito esculpida. Eu não acredito que seja que a mulher tem que ser só esse feminino sem essa energia masculina para fora. Entendendo que nós somos forças complementares na rotina da vida, para o relacionamento dar certo, a gente precisa equilibrar essas energias, né? Eu acredito que a mulher ela pode ser o que ela quiser, né? Hoje em dia a mulher ela conquistou um espaço muito maneiro no mundo, ainda estamos em construção, né, diariamente, mas a gente já tem um espaço muito incrível que há muitos anos atrás a gente não nem sonhava com a ideia, né? A gente era barrado totalmente assim, da vida na criação, de poder viver sonhos, né? E tem os prós e os contras de muita coisa, né? Mas na nossa rotina, no dia a dia, a gente precisa avaliar o que funciona para você e o que não funciona. O mundo ele ensinou a gente a apagar a sensibilidade, né? Por mais que a gente tá aqui ouvindo muito falar sobre autoconhecimento em rede social, isso é muito bom, isso é muito necessário, porque o ser humano ele precisa reacender de novo essa chama da sensibilidade, da energia feminina, porque é isso que nutre todas as coisas, né? A energia feminina é nutrição, é compreensão, é harmonia, né? Acolhimento, e todo mundo precisa disso. Por isso que existem muitos homens aí, muitos homens machistas e tudo mais. Isso é a falta dentro de si dessa energia feminina, né? Desse olhar mais sensível para todas as coisas, na forma de tratar a natureza, na hora de tratar os animais, as crianças. Então, esse olhar mais sensível é a nossa energia feminina, né? Quando a gente não aflora essa força dentro da gente se torna um ser humano muito frio, sabe? E eu falo isso com propriedade porque eu também já tive essa fase, né? Eu já tive eu não tinha conhecimento sobre essas forças em mim, né? Eu não tinha inspiração na minha vida, na minha casa, com essa energia. E por ter um pai também que ele era
muito fechado. A minha mãe, ela era uma mulher muito yang também, né? Ela se tornou uma mulher muito yang e eu tinha meu pai também muito yang. Então eu não tinha de onde tirar essa energia para me entender, né? Eu fui entendendo isso ao longo da vida e fazendo terapia também, que eu passei com o psicólogo na época, quando eu percebi que isso me fazia muito mal, né? De não ter essa sensibilidade. E estudando aos poucos, eu fui trazendo de volta o que já existia dentro de mim e eu não entendia, né? E assim as coisas vão fluindo. Mas é sempre muito importante que a gente equilibre isso na vida e para tudo. E a realidade, ela não responde só ao que você faz, né? Você achar que você faz demais. Por exemplo, no relacionamento, né? Ah, mas eu faço, eu dou flor, mas não sei o que, não sei o que lá. Sabe, você acha que as suas ações, somente as suas ações, elas são o suficiente, né? Mas falta a conexão. E isso é a energia feminina, né? Que todo ser humano tem, mas se você não souber se conectar profundamente com o outro, compreender, ouvir o outro para você conseguir realmente sentir, cara, vai ser o fazer muito vazio, né? E é por isso que hoje em dia tem muitos relacionamentos que não funcionam, porque falta o equilíbrio dessas energias, né? E eu não falo do casal hétero, eu falo que existem homens que faltam sensibilidade, existem homens que faltam o yang, existem mulheres que faltam a sensibilidade feminina, existem mulheres que faltam o yang, né? E a gente precisa equilibrar essas duas forças que existem dentro da gente, né? A mulher tem o yin e o yang e o homem tem o yin e o yang. Então é isso, gente. Falamos um pouco sobre a lei de gênero, né? É uma lei muito interessante. A gente entendendo que a gente precisa de um e do outro para se complementar e criar, né? Gerar a nossa criação, materialização, pegar a nossa dádiva, cara, tudo funciona. A gente precisa sempre equilibrar isso. Não adianta sonhar muito sem ação, que também não vai criar, e não adianta fazer demais sem a conexão, sem a sensibilidade, que também não vai acontecer nada, vai se frustrar e não vai ter o resultado esperado, né? Vamos equilibrar essas forças para que tudo flua como precisa. E caso você queira aprofundar mais, eu indico o livro Caibalho para você ler com mais técnica, né? É um livro mais técnico. Aqui eu trago mais a questão na prática, como que funciona, né? Para ser mais fácil de entender como que a gente cria a nossa realidade, né? Reveja os vídeos para você conseguir estudar um pouco mais, colocar isso na prática, ver a importância dessas leis para a gente conseguir criar uma realidade de acordo com aquilo que a gente realmente deseja, e não com as coisas aleatórias que o mundo traz, achando que a vida é assim, né? A gente pode criar a realidade do nosso jeito, mas existe um manual, né, para a gente viver nesse universo. E para a gente entender isso, a gente precisa de mais autoconhecimento, de mais conhecimento sobre quem somos e como funcionamos e como esse universo funciona, né? Então essa foi a nossa lei de gênero hoje. E vão me acompanhando aí nos próximos vídeos, tá? Então a gente encerra por aqui as leis herméticas, mas ao longo do canal eu vou postando muitos vídeos que vai ser sobre criação da realidade, sobre expansão da consciência, sobre autoconhecimento e tudo mais, tá? Se inscreve no canal, se foi contribuição para você, se você não é inscrito ainda, curte o nosso vídeo, que isso ajuda muito na entrega do nosso vídeo para crescer o nosso canal também, tá bom, gente? Muito obrigada para quem ficou até aqui, acompanhou essa série das leis herméticas e um grande beijo e até mais.